Gênesis capítulo 2. Nós vamos dar prosseguimento ao sermão da semana passada. Se você não estava presente e gostaria de ter uma compreensão ainda maior do que nós vamos falar hoje, chegar em casa, você pode entrar lá no canal do YouTube, que você já sabe qual é, e procurar a pregação de semana passada, está lá na série de pregação de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 2, nós pregamos na semana passada do verso 1 até o verso 20, então naturalmente hoje nós vamos do verso 21 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar conosco. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra está diante de nós, ela é viva, ela é verdadeira, e nós carecemos da tua graça, do teu Espírito Santo para nos auxiliar a compreendê-la. Em nome de Jesus, esclarece a nossa mente, ilumina, Senhor, os nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos na semana passada falando sobre como Deus criou o homem. Nós vimos que esse capítulo 2 é como se nós colocássemos uma lente de aumento em alguns poucos versículos do capítulo 1 e focamos aqui em como Deus criou o homem, o ser humano, primeiramente Adão, e depois agora nós vamos olhar como que Deus criou a mulher. O foco do texto não é nos dar detalhes científicos de como que Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. Esse não é o foco nem o propósito do texto. A grande beleza desse texto que nós estamos olhando está no fato de que aqui Deus está criando a família. E antes disso, aqui Deus está criando o casamento. Então, como você sabe, a palavra Gênesis significa origens, e nós temos aqui a origem de diversas naturezas, mas nesse momento o texto bíblico quer nos contar e nos ensinar que o casamento não é um fruto da mente humana, não é um produto dos instintos humanos, não é algo que ocorre por acaso, mas o casamento é verdadeiramente algo que o próprio Deus projetou. Então o texto começa no versículo 21 dizendo que o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, e a partir dessa costela, ele fez a mulher. A ideia aqui é como se Deus tivesse colocado o homem em um grande coma, em uma anestesia geral, tivesse tirado a costela, e a partir daquela costela ele teria feito a mulher. Qual que é o ensinamento aqui? É que a mulher, ela é exatamente como o homem na sua natureza. O texto está nos ensinando que o homem não é melhor do que a mulher, e que a mulher não é inferior ao homem. Pelo contrário, o texto está nos ensinando que eles são da mesma natureza, da mesma composição física. Ambos são seres espirituais que vivem em um corpo. E é muito interessante perceber, e alguns comentaristas dizem isso, ainda que o texto não afirma categoricamente, mas é bonito pensar que Deus, quando foi criar a mulher, não tirou dos pés de Adão um pedaço, para que Adão não pensasse que a mulher estava abaixo dele.
nem tirou um pedaço da sua orelha para que a mulher não pensasse que estava acima do homem, mas tirou da costela, representando que a mulher ela é companheira do homem, e o homem é companheiro da mulher, e eles são iguais em dignidade diante de Deus. Então, quando Deus criou o homem e mulher, não havia nenhuma guerra e disputa pelo poder. Deus, como nós vimos na semana passada, já tinha dito que nessa organização chamada família, o homem deveria liderar. Mas liderar, como Paulo elucida em Efésios capítulo 5, assim como Jesus lidera a igreja, se entregando e morrendo por nós. Ou seja, a liderança masculina bíblica é uma liderança de serviço. Ou seja, o projeto de Deus é que você lidere a sua casa, lidere a sua esposa como um servo. E a sua esposa, se você é um homem bíblico, ela deve se sentir agradecida, ela deve se sentir não, a ideia não é essa, a ideia é que se você é um homem bíblico que lidera de forma bíblica, certamente a sua esposa está grata, está maravilhada, ela está se sentindo especial, porque você não está liderando colocando seus próprios interesses à frente, não se sentindo superior a ela, mas tendo ela como uma companheira, como alguém que te completa e colocando até mesmo os interesses dela em primeiro lugar. Então é muito bonito essa metáfora de que Deus tira, não que eu acredito que isso não seja literal, é muito bonito esse significado desse ato de Deus, deixa eu colocar aqui melhor, de que a mulher é criada a partir da costela de Adão. Inclusive nós vimos no verso 20 na semana passada, que Deus ele vai construir, projetar uma mulher para esse homem que pudesse auxiliá-lo e correspondê-lo, ou seja, alguém que o complementasse, que o completasse. Por isso Deus então tira um pedaço da costela para criar a mulher. Verso 22 diz que com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. É muito interessante a gente olhar para esse texto com uma certa calma e tentarmos entrar na história que está sendo contada, porque isso não é um texto de argumentação teológica, mas é uma história muito bonita que está sendo contada, é a história do primeiro casamento. O texto não diz que quando Adão acordou daquele profundo sono, ele levou um susto. Então Deus cria a mulher, Adão levanta e desperta do sono, e em determinado momento, nós não sabemos quanto tempo depois que Adão se levanta do seu sono, Deus então leva a mulher e apresenta a mulher para Adão. Aqui é uma figura de um casamento. O noivo está esperando no altar e Deus, que é o Pai, está levando a sua filha Eva para entregar para Adão, entregando aquela mulher para o casamento. Aqui nós temos o relato do primeiro casamento da história. E quando Adão, maravilhado com a mulher que Deus tinha feito, impressionado com aquela esposa, ele diz no verso 23, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Aqui no português, se a sua Bíblia impressa, ela quer valorizar um pouquinho do original, você vai ter na sua Bíblia aí um texto como se fosse um pequeno verso de uma poesia, porque lá no original aqui, a narrativa é interrompida e nós temos um verso poético. No português, nós não temos a beleza da poesia, porque aqui homem é ish e mulher é ishá, ou seja, como homem e mulher são palavras do português que não tem nada a ver, a gente perde a beleza da poesia. Mas quando Adão viu a sua esposa, ele declamou um verso poético. Ele estava maravilhado, ele estava agradecido. O texto bíblico diz que Adão deu nome para todos os seres, todos os animais, e ele não encontrou nada que o completasse. Ele sentia que faltava algo, e de repente Deus o surpreende com uma esposa. É muito interessante perceber que em nenhum momento do texto
Deus disse para Adão: olha, Adão, eu vou preparar uma mulher, tal. É muito interessante que há uma surpresa muito bonita da parte de Deus, um grande presente de Deus para o seu representante na terra, para o seu governador da terra, que é Adão. E Adão está maravilhado, ele declama uma poesia para sua esposa, ele está dizendo: olha, você é como eu, você é carne da minha carne, você é osso dos meus ossos, nós vamos nos tornar um, você tem a mesma natureza que eu. E de uma forma muito impactante, ele está diante daquela mulher. E aí, o verso 23, ainda no verso 23, a gente percebe que o propósito de Deus ao criar a mulher, ele é cumprido. Ele se cumpre. Porque Deus tinha dito: eu vou fazer uma mulher idônea para Adão, porque não há ninguém que seja semelhante a ele. E o texto bíblico vai dizer, lá no verso 20, como nós vimos, que havia essa necessidade, essa expectativa, estava faltando algo para Adão. E aí, quando ele diz isso, essa mulher é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele está dizendo: de fato, o que eu precisava, Deus providenciou para mim. Alguém que me complementa, alguém que me completa. E aí no verso 24, o texto bíblico diz: por essa razão, agora eu quero que você entenda que Moisés, quando está escrevendo isso, ele conta o relato da criação de Adão, conta o relato da criação da mulher, conta o relato do primeiro casamento, mostra como Adão está impactado no dia do seu casamento, declamando até poesia. E aí agora Moisés vai trazer um ensinamento para nós, diante dessa história. Ele vai dizer: por essa razão, porque Deus criou o casamento dessa forma e dessa maneira, porque Deus projetou a família desse jeito, por essa razão, o homem vai deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Um versículo que você já ouviu diversas vezes, mas um dos versículos mais profundos do livro de Gênesis e mais importantes de toda a Bíblia, porque é um versículo que nos ensina profundidades em relação ao casamento. A primeira grande verdade que nós vemos aqui, como eu já disse, Moisés, inspirado por Deus, depois de nos contar como Deus criou homem, mulher e casamento, ele chega a essa conclusão. É por isso, gente, que o casamento, ele está ensinando a Israel, ocorre dessa forma. O homem, quando ele se sente preparado, ele larga o seu pai, a sua mãe e vai se unir à sua mulher. Nós fazemos o casamento da forma que fazemos porque Deus instituiu assim. Essa é a grande verdade que nós precisamos entender. Quando nós militamos a favor da família e a favor do casamento, não é porque essa é uma pauta evangélica, é porque essa é uma pauta bíblica. Essa é uma pauta de Deus. De forma que quando nós somos contra as tendências contemporâneas, não é simplesmente porque nós queremos ser fundamentalistas, queremos ser do contra, queremos ser retrógrados. É porque simplesmente nós acreditamos na Bíblia na sua totalidade. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que crer em toda a Escritura. E nós temos que entender isso, que o casamento é um projeto de Deus. Deus projetou a família, Deus projetou o casamento. E por isso nós cremos no casamento da forma que nós cremos. E aí, nós aprendemos o quê? Que o homem, ele deixa o seu pai e a sua mãe, e ele se une à sua mulher. Aqui é uma verdade muito, muito interessante para aqueles que querem se casar, que estão próximos, para aqueles que estão solteiros, solteiras e também têm esse desejo, essa expectativa, e para você que talvez está casado e sofreu algumas coisas no seu matrimônio, ou ainda sofre, justamente por não entender essa verdade que eu vou compartilhar agora. Quando o texto bíblico diz que o homem, ele deixa o seu pai e a sua mãe, o texto bíblico está dizendo que para que alguém se case, ele precisa ser homem e ela precisa ser mulher. Está implícito, mas verdadeiramente revelado, de que o casamento são para dois adultos, para dois seres humanos maduros, e não para crianças e adolescentes.
O maior erro que a igreja evangélica cometeu relacionado a casamento nas últimas décadas foi ensinar para jovens e adolescentes que eles tinham que casar rápido, porque a carne é fraca, e se não casassem rápido, eles iam acabar cometendo o pecado de fornicação, ter relações antes do casamento. Isso é um equívoco. Quem é santo e ama Jesus, carrega a sua cruz e consegue ter um namoro que agrada a Jesus. Eu conheço pessoas que namoraram 10 anos, porque começaram a namorar quando entraram na faculdade, e a moça estava fazendo medicina, então depois de 6 anos ela fez mais 2, e aí ele agora estava trabalhando fora também. Foi um total de 10 anos de relacionamento de uma forma santa. E eu conheço pessoas que começaram a namorar, os dois crentes em Jesus, e no mesmo final de semana tiveram relações, a mulher ficou grávida e a tragédia estava anunciada. Ou seja, não tem a ver com o tempo. Tem a ver com o seu coração e tem a ver com sabedoria. O que eu ensino para todos aqueles que começam a namorar na igreja é o seguinte: não confie em você mesmo. O texto bíblico diz: maldito o homem que confia no homem. E o texto, quando diz isso, não está falando que você não deve confiar na outra pessoa, mas confia no próprio homem, confia em si mesmo. Então é impossível duas pessoas que se amam, com os hormônios à flor da pele, nos seus 18, 19, 20 anos, ficarem juntos por hora dentro de uma casa sozinhos e minimamente não acontecer diversas coisas ali que desagradam a Deus. E se eles têm muito tempo juntos sozinhos, a tragédia está anunciada, porque a nossa natureza ela é inclinada para o pecado e para o descontrole. De forma que qual é o segredo para você ter um namoro santo? Nunca fique sozinho. Você jamais vai cair se você sempre namorar com uma vela de Deus. Seu pai, sua mãe, sua irmã mais nova, namora no shopping Independência. O máximo que vai acontecer são os beijinhos mais quentes e nada mais. Para a glória do Espírito Santo, para a sua alegria, para o seu bem. Porque Deus, Ele quer que você desfrute da alegria, da beleza, da sexualidade dentro do casamento. E quando você vai contra a vontade de Deus, infelizmente, você vai acabar se frustrando. Você vai experimentar o sabor amargo que vem depois do prazer do pecado. Isso vai entristecer Deus e vai acabar com o seu coração. Então Deus, Ele quer o melhor para você jovem, você adolescente. É por isso que Ele te dá leis. Não é porque Ele é hedonista. As leis de Deus são para a nossa alegria. Deus conhece o que é melhor para nós. Bom, voltando então, o casamento é para homens e para mulheres, não é para meninos. E aqui eu quero aplicar isso em 3 aspectos. Primeiro, você precisa ser homem e mulher espiritualmente falando. Vocês precisam ser maduros espirituais. As taxas de divórcio nos Estados Unidos e no Brasil quase se assemelham. A cada 2 casamentos um termina em divórcio. Casamento, gente, só pode ser pleno. Eu acredito nisso. Casamento só pode ser pleno, feliz, se as 2 pessoas estão plenas e felizes. Casamento não é uma instituição que você está vazio, ela está vazia e vocês se ajuntam tentando se completar. Os 2 estão vazios, um vai tentar sugar do outro e teremos problema. Quando a pessoa está madura espiritualmente, quando ela está repleta de Deus, quando a jovem está cheia do Espírito Santo, cheia da sabedoria de Deus, eles se juntam e eles têm para dar um para o outro, porque eles estão completos, maduros espiritualmente. Então, homem, você tem que ser um modelo espiritual para sua esposa. Naturalmente, é possível que algumas mulheres sejam mais espirituais do que alguns homens. Isso não invalida o seu casamento ou a sua liderança masculina. Inclusive, eu mesmo já disse aqui, quero fazer uma errata, dizendo isso, que era fundamental que você, como líder da sua casa, fosse mais espiritual que a sua mulher. Mas é fato que algumas mulheres, elas acabam sendo mais espirituais por N questões que não são possíveis serem discutidas agora, mas isso não invalida a sua liderança, homem. Seja líder da sua casa e usufrua de ter uma mulher espiritual. Faça com que isso seja um motivo de encorajamento para você. Mas é muito importante, muito interessante que vocês que querem se casar, desde já se aprofundem no conhecimento do Senhor, amem a Cristo mais do que as suas noivas e sejam homens espirituais, porque no casamento você vai ter desafios. O casamento é algo incrível, belo, maravilhoso, mas imagina você foi criado de uma forma, você foi criado de outra completamente diferente. Vocês são 2 pessoas distintas, com suas personalidades distintas, com uma herança familiar
contextual, social, completamente diferente, se de repente vocês agora vão morar juntos. Para isso dar certo, só quando nós temos maturidade. Primeira, maturidade espiritual. Então, o seu casamento pode ser uma bênção, se você é uma bênção. E quando os dois são uma bênção, não tem como dar errado. Então, casamento é para homens e mulheres maduros espiritualmente. Claro que isso é relativo, não precisa esperar se tornar o Enoque dessa geração, o Elias, para se sentir apto para casar. Todos nós estamos em processo de santificação. Eu não quero que você se sinta inapto eternamente, mas eu quero te encorajar a ser sim uma referência espiritual. É muito lindo quando nós temos uma noiva que olha para o seu noivo e diz, ou uma esposa que olha para o seu marido e diz, o meu marido me inspira a seguir Jesus, o meu marido é crente, eu admiro o meu marido porque ele é um homem de Deus. É muito bonito quando a mulher ama o marido porque ele supre as necessidades materiais ou porque ele é uma pessoa carinhosa, isso é muito bacana. Mas é incrível quando a mulher tem no esposo uma referência espiritual. E o contrário também é verdadeiro. É muito bonito quando o homem, quando perguntado das belezas da sua mulher, o que mais admira, ele pode dizer, olha, sobretudo eu quero falar do caráter e da minha espiritualidade da minha esposa. Não tem alegria maior para um homem confiar na esposa, não só por causa de quem ela é, mas por causa de quem ela é em Deus, e porque ela conhece a Deus. Então o marido descansa, ele confia, ele está feliz porque ele sabe que ele está casado com uma mulher de Deus. Maturidade espiritual é o caminho para você que quer casar, e você que está casado, eu tenho certeza que muitos dos seus conflitos, eles vão se resolver se vocês amadurecerem individualmente enquanto homem e mulher de Deus. E também essa maturidade, ser homem e mulher, não é só espiritual, mas é também emocional, psicológica. Graças a Deus hoje nós temos na revelação não na revelação. Nós temos ainda fora desse contexto eclesiástico, nós já temos essa percepção de inteligência emocional, que é algo que algumas décadas atrás não era conhecido na ciência moderna. Então nós entendemos essa necessidade de você ser maduro psicologicamente falando, emocionalmente falando. Porque quando duas crianças se juntam no casamento, quando elas discordam, elas quebram pratos. Elas lançam objetos uns nos outros. Eles vão dormir no sofá. Ela liga para a mãe, faz greve. Isso é coisa de criança, gente. Eu não quero te constranger. Mas pessoas maduras, psicologicamente falando, quando elas têm conflitos, elas resolvem. Elas sentam, se necessário falam alto uma com a outra, às vezes ofende, depois elas se acertam, pedem perdão, elas resolvem. Pessoas imaturas em qualquer âmbito da realidade, o que elas fazem? Elas se afastam, elas não querem resolver, elas não querem dialogar, elas guardam aquilo e morrem com aquilo. Está rindo para você, mas aqui dentro está tudo ruim. Isso não é maturidade. Maturidade é sentar, dialogar, às vezes esquenta um pouquinho, mas tem limites, porque nós somos adultos, a gente não é bebezinho mais. Então, meu filho é assim, eu pego ele para pôr na cadeirinha do carro todo dia, é a mesma cena. Ele chuta a minha cara, ele se joga do carro, ele quer pular da janela. Ele é um bebê. Tudo bem, eu acho legal. Ele está testando a força dele e tal, e eu mostro para ele que eu sou o pai, e eu sento ele lá. É uma aventura. Agora, no casamento, quando alguém quer se jogar do carro, quando alguém quer rasgar a certidão de casamento, aí, quer dizer, né, você não é mais um bebezinho, não é mais uma bebezinha. Pessoas maduras não vão embora de casa para a casa da mãe, porque ficou difícil, porque eu não gostei. Não vai dormir no sofá. Então, a gente precisa de maturidade para estar no casamento. E aí uma palavra importante também, uma maturidade socioeconômica, no sentido de que você tem que deixar o seu pai e a sua mãe. Você tem que estar pronto para, ainda que vá viver inicialmente uma vida mais simples
financeiramente falando, porque é natural que vocês estão começando a vida, não é esperado que você comece dando uma condição melhor do que vocês têm em casa, é muito difícil isso acontecer, mas que você tem essa responsabilidade de saber que agora, se necessário for, você vai fazer Uber, você vai trabalhar de qualquer coisa, mas você tem agora uma família. E aqui há uma responsabilidade maior sobre os homens. A mulher, se ela deseja trabalhar, ela pode, se há um acordo familiar. Se ela ama trabalhar, que legal, vai ajudar o marido financeiramente. Agora, se a sua mulher decidir que não quer trabalhar, ela não está errada, ou em pecado. Agora, se você, homem, que é chamado para ser líder, não provê, ou não deseja prover, porque eu não quero gerar culpa em você que está desempregado, que está num momento difícil e ganha pouco, essa palavra não é para você, mas é para aquele que quer encostar na esposa, na mãe, no pai, no videogame. Nós, homens, temos que entender que nós somos chamados, como pregamos, para proteger e para prover. Então, é o homem e a mulher. Não é adolescente, não é criança. Aliás, uma palavra. Eu acho que começar a namorar com 12, 13, 14 anos de idade é inadequado. Não estou falando que é pecado, mas eu aconselho você pai, a tentar mostrar ao seu filho isso, para ele compreender, porque é uma fase de muita imaturidade. Você deveria estar brincando, você deveria estar estudando, você deveria estar jogando videogame, você deveria estar saindo com as suas amigas, porque depois que você casa, você tem que viver a vida real. Então, o que ocorre hoje é uma inversão. Eles começam a namorar com 11, 12 anos de idade, vão se ferindo emocionalmente, porque não estão prontos para nada. Quem dirá para namorar? E aí, quando eles se casam, cheios de mágoas, de feridas, sobretudo aqueles que não respeitam a lei de Deus, eles se envolvem de uma forma muito íntima, e aí leva aquela ferida. E aí, quando eles se casam, como eles não viveram a adolescência, eles vão viver agora casados a adolescência. É uma inversão total e completa. Eu acho que é muito interessante quando você já está terminando o seu ensino médio, na faculdade, porque o namoro, ele visa um conhecimento do outro em uma perspectiva única, que é o casamento. Você não é chamado para... Não, claro que não. Deus não projetou você para suprir suas carências emocionais e hormonais no namoro, isso não é bíblico. Você, pelo contrário, deve usar sua adolescência, onde seus hormônios estão borbulhando, para aprender a se controlar. E aí você casa de uma forma madura. Porque quando o adolescente está dando vazão às suas carências emocionais, hormonais, e namorando simplesmente para suprir carência, eles se casam, e aí quando o menininho adolescente, que começou a namorar com 12 anos e não aprendeu nada da vida, a esposa dele está grávida, e ela vai estar voltada agora para a criança, ela vai estar agora não dando a atenção que dava. Geralmente são esses meninos que vão, não só ir para o videogame, mas vão brincar de outras coisas fora do casamento, porque eles não aprenderam a se controlar. Queria dizer algo, mas vou deixar para falar no final. Vamos prosseguir. Homens e mulheres, pessoas maduras, elas deixam seu pai e sua mãe e elas vão se casar. Casamento não pode ser fuga. Casamento não pode ser porque a sua casa está ruim. Casamento é para gente madura pelo desejo correto. E aí é interessante que quando o texto bíblico fala que é entre homem e mulher, não é por acaso. Não é só porque Deus tinha criado homem e mulher. Veja, essa palavra é uma palavra de Moisés, como eu disse, depois dos relatos, ele agora vai trazer uma grande verdade sobre isso. O que ele está dizendo aqui é que o casamento bíblico, ele é heterossexual. E ele não está falando isso por acaso, porque quem se lembra aqui do motivo que Sodoma e Gomorra foi destruída? As práticas atuais de homossexualidade, há uma ressurgência no mundo contemporâneo dessa prática, ainda que isso sempre existiu na história da humanidade, mas culturalmente falando, nós temos agora uma ressurgência. Agora, é interessante perceber que isso fica adormecido na história ocidental, e grande parte também no Oriente, por causa
das religiões monoteístas que ali existem, isso fica adormecido e fica algo velado, não é algo explícito na cultura, é condenado pela cultura ao longo de, podemos dizer aí, 1500 anos. Mas antes desse período, nós sabemos que Roma e Grécia e diversas outras culturas tinham nesse padrão que não é bíblico, ou seja, tinham naquilo que não é heterossexual, uma normativa cultural. Ou seja, quando Moisés fala claramente, e no original, lá em Gênesis 1, 27 ou 28, como eu disse aqui, lá no original, aqui está escrito homem e mulher. Lá está escrito macho e fêmea. O texto quer enfatizar que o casamento, como Deus projetou, ele é heterossexual. Porque naquela cultura já havia, ou melhor, naquele contexto histórico, já existiam culturas onde essa não era a normativa mais. Então Moisés está sendo profeta, e esse texto é relevante, como é relevante para nós hoje. E talvez a grande questão é, pastor, mas como que nós lidamos com essa ideologia de gênero que existe na atualidade? Primeiramente, o que você precisa entender é que Jesus veio para todas as pessoas. E Deus ama todas as pessoas. E nós precisamos amar todas as pessoas, seja qual for a opção sexual dessa pessoa. Quando nós dizemos que somos contrários a uma prática, nós precisamos entender que nós não somos contrários somente a essa prática, mas nós somos contrários ao adultério, nós somos contrários ao sexo antes do casamento, ou numa outra fala, a gente pode dizer, nós somos contrários ao sexo fora do casamento, porque antes do casamento, ou se casado fora do casamento, tudo isso é equivocado. Ou a gente poderia dizer, nós só acreditamos em sexualidade heterossexual dentro de uma união entre homem e mulher. De fato, a Bíblia é muito restritiva em relação ao exercício da nossa sexualidade. Restritiva porque a nossa sociedade propõe uma liberdade extrema, absurda e falaciosa. Por que falaciosa? Porque parece que essa liberdade vai te satisfazer, mas a grande verdade é que todas as pessoas que entram em uma prática, seja ela hétero ou não, desregrada e fora da palavra de Deus, elas vivem como alguém viciado e entorpecente. Elas querem um prazer, eles querem uma outra pessoa, e eles querem mais, e eles querem desfrutar mais. Existe uma indústria da pornografia que a última vez que eu vi era a 4ª indústria em faturamento mundial, que proporciona fetiches, fantasias e mentiras para engodar as pessoas, e elas sempre querem mais, e mais, e fazem loucuras, e elas sempre querem mais, porque isso nunca vai satisfazer. Por isso que essa proposta é falaciosa. Agora eu vejo satisfação e alegria em um casamento maduro, em um casamento puro, em um casamento santo. Eu vejo homens e mulheres felizes com o parceiro que Deus concedeu. Eu vejo jovens e adultos solteiros felizes, porque a felicidade não está na prática sexual. A felicidade está em uma realização existencial que nós encontramos somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E uma reconexão com Deus. De forma que nós precisamos aprender a amar as pessoas, independente de quais sejam suas perspectivas. Você não precisa deixar de ser amigo de uma pessoa porque ela não é heterossexual. Da mesma forma que você tem amigos heterossexuais que traem seus cônjuges e você continua se relacionando com elas, por que a gente demoniza outras práticas? Tudo que é contrário à palavra de Deus é equivocado. A nossa impureza na mente, no coração, nos olhos, tudo isso entristece o coração de Deus. Então nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas, amar essas pessoas, entender que eles têm lutas nessa área como eu tenho em outras e você tem em outras. E por fim, não fazer uma guerra santa, uma jihad gospel. Nós precisamos entender que nós não temos que dizer para as pessoas, esse pecado seu vai te levar para o inferno, ou isso é abominável aos olhos de Deus. Nós precisamos entender que o que precisamos dizer para as pessoas é, olha, Jesus
ama você. E Deus tem um propósito lindo para a sua vida, independente de quais sejam os contextos que essa pessoa esteja inserida. Então não é porque nós acreditamos num casamento heterossexual que nós precisamos mandar todo mundo para o inferno, sermos ignorantes e fazermos guerra santa. Quando perguntado da sua fé, também não seja tímido, não fique com medo, mas com amor e respeito, diga para a pessoa o seguinte: eu acredito na Bíblia, em toda ela. Se você quer saber a minha opinião, eu não tenho. A minha opinião é da Bíblia. E infelizmente, eu preciso dizer para você que biblicamente, o que Deus criou é a heterossexualidade. Ponto. Você não precisa falar para ela que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Você não precisa ficar nervoso, você não precisa ficar vermelho. Você pode responder com humildade, você pode responder com tranquilidade, você pode procurar um diálogo. Mas nós não podemos abandonar o nosso posicionamento bíblico. Não podemos, infelizmente. Não confunda o fato de Deus ser gracioso e misericordioso com permissividade absoluta. Isso não é verdade em nenhuma instância. O fato de Deus ser amor não significa que Ele te ama, te perdoa, derrama misericórdia, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Isso não é verdade. Ele é amor, Ele é justo e Ele é santo. E porque Ele ama o que é correto e o que é verdadeiro e as coisas como Ele as criou, Ele tem um projeto muito claro e muito específico. Então nós precisamos entender isso, que o casamento é algo heterossexual e monogâmico. Um homem para uma mulher. E talvez você esteja pensando agora, mas e no Antigo Testamento? Todos aqueles homens de Deus que tinham um monte de mulher, pastor. Primeiro, esse não era o objetivo inicial de Deus e não foi Deus que pediu a eles que fizessem isso, que se casassem com diversas mulheres. Segundo, se nós tivéssemos aqui tempo para analisar cada um desses casamentos, a gente perceberia que todos eles, justamente por causa desses contextos familiares poligâmicos, geraram problemas. Então, o que é Ismael? É um problema familiar. O pai tem que mandar um filho de 13 anos embora porque a mulher está revoltada com ele, mas foi essa mesma mulher que mandou que mandou ele ter relações com a escrava. Eles tinham um embasamento cultural religioso, isso é muito interessante, tá, gente? A Sara não era semi-possessa, não. A Sara estava embasada naquela cultura. Havia uma lei lá na cidade de Ur dos Caldeus, os arqueólogos descobriram isso, que dizia isso, que a lei diz o seguinte: se um homem é casado com uma mulher e eles não podem ter filhos, esse homem não pode ter outra esposa. Muito interessante, a lei não é bíblica, mas ela é monogâmica. Então, o que essa lei diz? Que o homem pegue uma escrava, tenha relações para que a sua geração não seja exterminada da terra. Porque eles não tinham a perspectiva científica de gameta X e Y, 23 cromossomos de cada lado, eles pensavam que a mulher era simplesmente um recipiente onde o homem colocava a sua semente, de forma que Abraão pôr a semente em Sara ou na escrava é indiferente. Aquela lei é o que Sara tinha na cabeça. Ela não tinha um conhecimento, uma revelação bíblica profunda, pelo contrário, sabia muito pouco do que nós sabemos. Então ela, tentando, à luz da cultura dela, satisfazer o seu marido, ela tem aquela decisão. Então a gente não pode demonizar Sara. Por outro lado, a gente tem que entender que isso gerou um problema familiar. Jacó, com 2 esposas, irmãs. Teve filhos com as 2, não satisfeito, teve filho com as escravas das 2, filhos de 4 mães. Qual foi a conclusão? Alguns irmãos mais velhos se juntaram e venderam o irmão mais novo como escravo. Desgraça familiar. Tragédia. A Tamar era filha de Salomão ou de Davi? A história de Tamar e Aminon.
Davi, outro exemplo, obrigado, irmãos, de uma família, de um homem que tinha mais de uma mulher, e aí um meio-irmão violenta, nessa perspectiva que você está entendendo, a irmã que era meia-irmã. Então a gente não vê na Bíblia casamentos felizes, prósperos e exemplares, porque eles eram poligâmicos. E em nenhum momento a gente vê Deus aplaudindo isso. Então o projeto de Deus sempre foi a monogamia. Então ele é um casamento heterossexual, monogâmico, e caminhando para o final, o texto diz que ele vai se unir à sua mulher e eles vão se tornar uma só carne. Ele está falando aqui da cópula carnal, da intimidade, que vem justamente depois desse evento social, onde ele largou o pai, ela largou a mãe, teve uma festa naquele contexto. Hoje a gente vai lá e assina papel, pode ter festa ou não, independente da cultura, a gente tem esse processo cultural, e aí a cereja do bolo é essa aliança de sangue. Quando o texto bíblico diz que eles se tornam uma só carne, é porque eles não tinham percepção científica como nós temos hoje, que não só no rompimento do ímen, mas em toda relação existe rompimento de microvasos sanguíneos. O ato é uma aliança de sangue, é por isso que o texto bíblico diz que eles se tornam uma só carne. Isso, irmãos, é tão profundo quanto você possa imaginar, e 7 vezes mais. É uma aliança de sangue. O texto fala que eles se tornam uma só carne. Isso é algo sério. Isso nos ensina que o casamento não é um contrato, como a nossa sociedade propõe. O casamento, ele é uma aliança. Contratos podem ser desfeitos. Alianças, a princípio, elas permanecem, são duradouras. É por isso que o relacionamento íntimo fora do casamento é pecado. Porque o relacionamento íntimo é o selo de uma aliança entre um homem e uma mulher. Agora, naturalmente, a pergunta é, mas essa aliança pode ser quebrada? Sim ou não? Existem 2 respostas aceitáveis. Todas as demais não são aceitáveis, não são bíblicas, não têm base bíblica. Existem 2 possibilidades para responder essa pergunta, se uma aliança pode ser desfeita, aliança do casamento ou não. 2 possibilidades que, olhando para a Bíblia, você pode chegar. E aí eu respeito você se você decidir por A ou por B. A primeira é a seguinte, diz que essa aliança pode ser desfeita em caso de adultério. Então, a pessoa que foi vítima do adultério, ela está livre para se divorciar e para recasar. Ou a pessoa que, aquele casal que os dois não conhecem a Deus, e de repente um passa a servir Jesus e amar Jesus. E de repente, aquela outra pessoa que não veio à fé em Cristo Jesus, abandona aquele que veio à fé em Cristo Jesus. Esses casos são raríssimos. Então não é abandono por qualquer coisa, o texto é muito bíblico, é abandono por causa da fé. E a pessoa não quer mais viver com aquela outra porque ela se tornou seguidora de Jesus. E não quer mais viver na prática de pecado que eles viviam antes, então aquela pessoa abandona o outro. São 2 casos onde as vítimas somente poderiam então se divorciar e se recasar. Isso é que a maior parte dos evangélicos que são crentes pensam, e eu respeito isso. Existe uma outra possibilidade da qual eu acho que é mais correta e mais bíblica, mas você não precisa pensar como eu, se você pensar nessa primeira alternativa que eu te dei, que diz que essa aliança ela é indivisível, de forma que, em caso de rompimento, você pode se divorciar, mas você deve esperar o seu cônjuge falecer para que você possa recasar. Eu não julgo você se você não concordar comigo e ficar com a primeira possibilidade. Fora disso, irmãos, não há alternativa bíblica. Porque casamento é uma aliança. E aqui nós temos algumas implicações. Você que está ansioso para namorar, para casar, pelo amor de Deus, não fica ansioso não. Pensa, porque isso é algo muito, muito sério. Para a sua mente, claro,
que para a glória de Deus, para o reino de Deus, tudo isso, mas agora eu quero pensar em você. Quero pensar em você. Para o seu bem, é melhor você pensar muito bem se você quer casar e com quem que você vai casar. E o ditado é verdadeiro: antes só do que mal acompanhado. Agora, você que já casou, e talvez você que está num segundo ou num terceiro casamento, eu quero que você entenda o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 20, que cada um fique como foi chamado. Então você não é um crente inferior ou de segunda categoria porque você se divorciou e casou de novo. Deus não te ama menos e Deus não vai abençoar menos esse casamento seu. O seu casamento é tão legítimo como aquele que está no primeiro casamento e Deus abençoa ele da mesma forma. Por quê? Ele se torna casamento, apesar de ter origem em algo que parece não ser adequado. E isso é um ponto na Escritura que é complexo de entender, porque parece não ser lógico, mas é o que é muito claro na Escritura. Então, assim como a doutrina da predestinação, da eleição, da trindade, são aspectos que a gente olha, vê e temos uma certa dificuldade, pela fé a gente aceita, mas a gente não consegue ver todos os âmbitos, assim também é. Então eu não quero que você que é divorciado e recasado se sinta mal, sinta que o seu casamento é inferior, pelo contrário, Deus não está te perseguindo para amaldiçoar o seu casamento, isso não é verdade. Tá? Por favor, desfrute da graça, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e saiba que em Cristo Jesus, todas as coisas foram feitas novas. Essa palavra é para você que está casado. Não é para você que está pensando em se divorciar. Para você que está pensando em largar o seu marido ou sua esposa, não é essa palavra de graça, não, é a palavra anterior. Honre a aliança que você tem com essa pessoa. Porque a verdade é a seguinte, irmãos. Vou dar um exemplo aqui forte. Mas você vai abandonar o seu cônjuge se ele tiver uma questão de enfermidade que ele não possa mais satisfazer você na intimidade? Você vai honrar essa aliança. Você vai abandoná-lo ou abandoná-la se existe uma questão física, motor, uma enfermidade muito séria que impossibilita essa pessoa? Não, você vai honrar essa aliança. Então a grande verdade é que o casamento é um envolvimento que vai ter muitas alegrias, mas vai gerar dificuldades e dores e desafios, e alguns muito sérios. Então, se você não está disposto a sofrer e a passar dificuldades, eu garanto a você, a dor de ficar sozinho, o peso de ficar sozinho é muito menor do que se casar. Porque o casamento não é só 1001 noites de alegria. Casamento tem muito desafio. E é uma bênção maravilhosa justamente por isso. Porque nesses desafios Deus nos aperfeiçoa, Deus nos amadurece, Deus trabalha na nossa vida. Agora, eu sei que algumas pessoas, talvez ouvindo isso, pensam: poxa, mas será que Deus me deu essa pessoa que eu estou casado? Porque não é possível. Deus te deu justamente essa pessoa. Essa pessoa é diferente porque Deus quer completar você com ela. Essa pessoa te irrita porque Deus quer trabalhar no seu caráter. Deus quer ajudar você a ser mais paciente. Deus quer ajudar você a perdoar. Deus quer ajudar você a ser mais parecido com Jesus. E não tem nenhum marido ou mulher que ofenda mais um ao outro do que o que nós fazemos com Jesus todos os dias. E como Jesus perdoa a gente o tempo inteiro, toda hora, a gente é convidado para perdoar o tempo inteiro, toda hora. E amar é isso. Paixão é o que a novela das 9 ensina. Amor bíblico é isso. É sacrifício, é entrega, é a decisão de estar junto, mesmo quando tudo não é do jeito que você quer. E o fato que as coisas não são como você imaginou, não significa que não é o jeito que Deus quer. Se você ama Jesus, e se você é de Jesus, você pode crer nisso, na soberania de Deus. E aqui eu vou falar agora, se isso aqui fosse um churrasco, isso aqui seria uma picanha argentina. O livro de Juízes que nós estamos lendo, diz que Sansão, que foi projetado por Deus para ser um nazireu, um homem consagrado desde o ventre da sua mãe, ele foi projetado por Deus, diz o texto bíblico, para livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus.
Então Deus faz um homem, desde o ventre da mãe, Deus diz para aquela mulher: não toma vinho, bebida forte, porque esse homem tem uma aliança comigo, ele nunca vai beber um vinho, ele nunca vai cortar o cabelo, ele nunca vai chegar perto de um morto, ele é consagrado, especial, porque eu vou usar ele para ser um guerreiro, para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E aí o texto bíblico diz que esse homem projetado por Deus, o que ele faz? Vai ter um caso amoroso, vai ter prostituição com uma mulher filisteia. Ele foi projetado para lutar contra aquele povo, e ele está pecando em vários aspectos contra Deus, com o povo para o qual ele deveria estar lutando contra. E aí tem um versículo bíblico, que é a nossa picanha, que diz o seguinte: no entanto, isso era a mão do Senhor, porque Deus estava gerando essa situação, estou colocando uma palavra mais simples para você entender, porque Deus estava criando um pretexto para que Sansão pudesse entrar em guerra contra os filisteus. Então o texto bíblico diz que dentro da soberania de Deus, ele permite Sansão cometer aquela atrocidade, porque depois daquele envolvimento ele vai ficar com raiva, com ódio dos filisteus, vai lá e vai matar um monte de filisteu. Então a soberania de Deus, ela nos humilha, e ela acaba com a nossa teologia. E a gente entende que, sim, nós temos uma caixa bíblica, teológica, nós pensamos biblicamente, mas Deus tem projetos misteriosos que nós não compreendemos. Então, dentro da soberania de Deus, creia nisso, que se você está casado com essa pessoa, não importa mais nada, essa é a pessoa que Deus quer que você passe o resto da sua vida com ela. Ponto. Final. Não importa o que passou, não importa as experiências do passado, não é para você aqui sair se sentindo acusado ou culpado, é para você entender que essa aliança é a que Deus tem para você hoje com essa pessoa. E o texto bíblico finaliza: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Isso é uma metáfora para dizer que eles tinham um casamento perfeito, sem pecado, sem vergonha, sem culpa, plenitude, perfeição. Não havia machismo, não havia feminismo, havia liderança à semelhança de Cristo, saudável, maravilhosa, servil, e uma mulher repleta, auxiliando o homem a glorificar a Deus. E ela também glorificando a Deus, não só assim, mas nas suas questões pessoais e individuais. Um casamento pleno e perfeito. Esse casamento nós não podemos ter mais na terra, porque até aqui o pecado não tinha entrado no mundo. E nós somos casados com pecadores e pecadoras. E nós somos também. Então essa perfeição aqui nós não teremos. Porém, em Cristo Jesus somos renovados, e Deus pode fazer você ter um casamento pleno, repleto e feliz. Se você precisa de ajuda no seu casamento, você pode procurar qualquer um dos pastores da igreja, sobretudo o pastor Carlos e Kátia, que são os líderes do nosso ministério de família. Nós temos esse objetivo, que todos os casais que vão se casar agora na igreja vão passar por um curso de noivos. Todos aqueles que estão começando a namorar, eu tento convidá-los a ter uma conversa comigo. Alguns adolescentes são um pouco mais arredios e não querem conversar, a gente respeita. Mas o meu desejo é conversar com todos eles para instruir, porque a gente quer que eles tenham uma vida plena, feliz e repleta. E você que está num casamento e às vezes está sofrendo, há esperança em Cristo Jesus. Não pense que a sua vida acabou, que o seu casamento é uma desgraça, que não tem jeito mesmo, que você precisa sofrer por resto da sua vida. Há esperança em Cristo Jesus. Porque se Deus não mudar a pessoa que está do seu lado, Ele é poderoso para mudar você, capacitar você, e Ele é poderoso para fazer com que você veja a alegria, graça e maravilha, onde talvez você só veja tragédia, mágoa e desilusão. Se Ele não muda o outro, Ele muda você. E como a felicidade e a plenitude está em Cristo Jesus, há esperança para o seu casamento, há esperança para você. Casamento, como nós vimos então, é algo projetado por Deus. E nós poderíamos concluir tudo o que a gente falou com essa frase simples. O casamento é uma instituição projetada por Deus para ser uma aliança heterossexual e monogâmica, entre um homem e uma mulher, macho e fêmea, somente um homem e uma mulher, heterossexual, monogâmico, formando uma aliança. E tudo isso não é obra do acaso nem da natureza, isso é projeto
de Deus. Meu desejo, meus irmãos, é que nós que somos casados possamos cada vez mais desfrutar da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, que os nossos casamentos sejam renovados a cada dia, que a gente seja aperfeiçoado a cada dia, sejamos restaurados a cada dia. E a minha oração para você que está solteiro é que você possa crescer em Cristo, ter maturidade, e quando Deus trouxer para você a sua Eva, como Ele trouxe para Adão, quando preparar o Adão para você, Eva, você esteja pronto e pronta, quando o Senhor te abençoar. Não seja escravo do tempo presente, dizendo que você não pode ficar sozinho, porque essa é a maior desgraça da vida, isso não é bíblico. Você é pleno, você é plena em Jesus. Você é feliz em Jesus. E Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele pode te dar um esposo ou não. Ele pode te dar uma esposa ou não. Isso não invalida quem você é em Deus. Tudo as maravilhas que Ele tem que fazer através da sua vida, na sua vida. Isso não te faz alguém menor, alguém inferior. Não seja escravo da nossa cultura. Vamos orar?